Então vamos começar com a visão geral, tá? Então basicamente o VHDL é uma linguagem que descreve hardware, tá? E é importante que a gente pense na codificação em VHDL da perspectiva de física do hardware, tá? E aí a gente precisa ter alguns conceitos de modelagem de sistemas bem estruturados na nossa cabeça para a gente poder trabalhar com essa linguagem. Então, a primeira coisa é a descrição estrutural, que é aquela descrição na qual nós vamos representar os componentes, subcomponentes e suas interconexões, né? Como o circuito é feito. A segunda é a descrição comportamental, na qual nós vamos representar as relações entre as entradas e as saídas, que é basicamente o que o circuito faz. E a outra visão é a visão de testes, né? Então a gente precisa, depois que a gente modela um circuito, seja da maneira estrutural ou da maneira comportamental, nós precisamos verificar se aquele circuito funciona de acordo com a especificação. E a gente precisa criar um test bench, né? Que é o código que vai ser responsável por fazer essa verificação. Então vamos aqui dar um pequeno exemplo de um circuito simples, tá? Que vocês já devem conhecer, que é o circuito de detector de paridade par. No lado esquerdo nós temos a tabela verdade dele, tá? Então basicamente sempre que o número de uns presente nas três entradas for um número par, a saída vai ser nível lógico alto. Aqui os momentos que dá nível lógico alto. Então sempre que eu tiver 0 ou 2 uns, a saída vai ser nível lógico alto. E aqui do lado direito eu tenho a implementação desse circuito utilizando uma soma de produtos. Eu tenho as três entradas, tem umas portas IS fazendo os produtos, tem uma porta O para fazer a soma, e tem aqui algumas inversoras para poder fazer os mintermos desse termo produto. Vamos ver como é que essa implementação, essa visão de soma de produtos seria implementada em VHDL. Então vamos primeiro ver quais são as partes de um código de um componente de VHDL. Então vocês estão vendo aí na linha 1 e 2 que ele fez uso de uma palavra reservada chamada library, no qual ele está importando uma biblioteca para ser utilizada no projeto. Essa biblioteca é a biblioteca I3E, a gente sempre vai utilizá-la nos nossos projetos, tá? E aí ele depois na linha 2, ele utiliza o use para indicar qual o pacote que a gente vai utilizar. No caso é o pacote stdlogic 1164, que define alguns tipos de dados importantes para a gente utilizar durante o curso. Depois tem a declaração da entidade, então na linha 5 até a linha 11, né, declara a entidade, que ele coloca o nome, Event Detector, e ele coloca dentro da entidade quais são as portas. Tem uma porta A, que é a entrada, que é um vetor do tipo Standard Logic. Então, o Standard Logic Vector tem 3 elementos, do 2 ao 0. Tá? O Standard Logic é um tipo que permite armazenar um bit, né? Ele permite armazenar outros valores, né? Autoimpedância, alto fraco, alto forte, assim por diante, que não vem ao caso. Vocês podem dar uma olhada depois, eu não vou me adentrar nisso, né? Nesses pormenores, mas a gente vai vendo que o componente. Aí depois a gente tem ele finaliza a entidade e aí a gente tem a arquitetura. Então a arquitetura ela é a descrição da parte interna do circuito. A entidade ela representa as interfaces do circuito com o meio externo. Quais são as portas? Se você fazer analogia com um circuito integrado, né, seriam os pinos de entradas e saídas. Já a arquitetura é a parte interna. Então aqui nessa arquitetura, ele vai fazer uma arquitetura que ele chamou de SOP Arch, né, para aquele componente Event Detector. Essa arquitetura vai ser uma arquitetura baseada na descrição de soma de produtos. Ele declara aqui 4 sinais, P1, P2, P3, P4, também do tipo Standard Logic, e aí ele começa a descrição da arquitetura. Vale ressaltar que na arquitetura em VHDL, essas sentenças aqui, elas são todas paralelas, elas são concorrentes, tá? Então, independentemente da ordem que você escreveu essas sentenças, o circuito que vai ser elaborado vai ser o mesmo. Então, o que ele faz aqui? Ele fala que a saída even vai receber P1 ou P2, ou P3 ou P4,
e depois ele especifica quanto tempo demora para essa saída ser atualizada, né? Depois de 20 nanosegundos. E aí ele vai para cada um dos sinais, P1, P2, P3, P4, ele vai atribuir uma expressão booleana, né? Utilizando aí as palavras reservadas not, and, or, né? E vai indicar quanto tempo demora para que essa expressão, né, esse valor seja atribuído na saída. Então isso aqui é basicamente uma descrição de soma de produtos, né, na qual ele especifica o comportamento e especifica a temporização do componente. Então, o que a gente pode pegar desse exemplo de código? Primeira coisa, um componente VHDL ele tem duas unidades principais, que é a entidade e a arquitetura. Como eu falei antes, a entidade ela especifica a relação, né, as portas de entrada e portas de saída, simplesmente lista quais são essas portas, quais são os tipos dela. E a arquitetura, ela especifica o comportamento interno, a organização do componente, né? Os sinais que a gente viu lá na arquitetura, eles correspondem aos fios que conectam as partes internas do nosso componente. Então, quando ele coloca lá sinal P1, P2, P3, P4, do tipo de standard logic, ele está especificando que vão ter esses fios que vão estar conectando algumas partes dos nossos circuitos. As sentenças em VHDL são concorrentes. Então, quando você tem uma sentença como essa, né? Even recebe P1 ou P2 ou P3 ou P4 depois de 20 nanosegundos, né? Ela poderia vir em qualquer ordem em relação às outras sentenças que estavam lá na arquitetura. E é importante ressaltar que ele utilizou o after 20 nanosegundos para indicar o quanto tempo seria o atraso de propagação. É claro que isso, numa implementação voltada para FPGA, você não usa essa diretriz, né, de tempo, né? Isso é mais para simulação. Aqui é a mesma visão de soma de produtos, só que ele separou aquelas sentenças, né, que estava atribuindo aos valores em caixinhas para mostrar como aquilo é uma visão estrutural. Então eu tenho uma caixinha que faz o P1 ou o P2 ou o P3 ou o P4. Para cada um dos sinais, ele fez uma caixinha para ressaltar a expressão lógica que esse sinal vai receber, e os sinais eles funcionam como esses fios conectando essas sentenças, tá? Vamos ver aqui uma segunda implementação do mesmo problema. Só que agora a gente vai utilizar a porta lógica XOR. Então basicamente o que ele faz? Eu tenho aqui nessa figurinha, tem as três entradas, ele faz um XOR com as três entradas. Aí quando ele faz esse XOR, ele vai encontrar a paridade ímpar. Para tornar a paridade par, ele passa para a inversora. Então eu tenho aqui a arquitetura, né? Ele mudou o nome, ó, XOR Arch. Você pode ter o mesmo componente, pode ter várias implementações diferentes, dependendo do seu intuito no projeto, se você quer fazer uma simulação, ou implementação FPGA, ou assim por diante, né? Que é o nome do componente, Event Detector, esse. E declarou aqui um sinal, que ele chamou de odd, né? Também do tipo Standard Logic. E aqui dentro da arquitetura ele atribui a saída even, o not odd, né? O odd passando para a inversora. Depois o odd, ele faz um XOR entre A0, A1, A2. Lembrando que A0, A1, A2, né, são as entradas lá, são vetores, né, que é a forma como ele tem para indexar os elementos do vetor. Então, basicamente, nós vimos duas implementações diferentes do mesmo componente, já apresentando alguns elementos da sintaxe da linguagem.